pastor Hilton, não, pastor Davi, todos. E eu aqui agradeço também a oportunidade que Deus me deu nessa noite, né? Já está gravando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Já está gravando. Glória a Deus. Saúde de Deus, a paz, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, meus irmãos. Não, deixa assim. Então, de pé, vamos orar para o pastor Davi, mensageiro, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te apresento a todos os teus servos, tuas servas, que ofertaram e dizimaram na tua obra, que sejam abençoados nas suas finanças, na sua saúde, em nome de Jesus. Da mesma forma, aquele que não, meu Deus, ofertou, não dizimou, abençoa, abre as portas de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora apresentando o teu ungido, Senhor, o pastor Davi, que vai trazer a mensagem da tua palavra. Usa ele poderosamente nas tuas mãos, segundo a necessidade da tua igreja. É as vezes que pedimos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Recebendo o pastor com as palmas de Jesus. Eu salvo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Quero dizer que é uma honra estar aqui. O pastor Raimundo me honrar, né, trazendo a mensagem nessa noite, que é uma responsabilidade muito grande, falar do amor de Deus, da palavra dele. É uma responsabilidade grande. Eu fico muito feliz e honrado, pastor Raimundo, com a oportunidade que o Senhor tem me dado. Falar de Deus não é algo maravilhoso. Deus, ele tem que estar na nossa vida a todo tempo e a todo momento. Nós temos que ter sede de Deus. Se nós não estamos tendo sede de Deus, é porque tem alguma coisa errada na nossa vida. Nós temos que corrigir a nossa vida a cada dia, corrigir nossos erros a cada dia, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer quando erramos e ter a humildade de pedir perdão. Eu ensino para os meus filhos que o verdadeiro homem, não o homem de Deus, homem, ser humano, homem, o verdadeiro homem que realmente é homem, ele sabe reconhecer os seus erros. O moleque não. O moleque, ele debate, ele briga e sempre é o certo. Mas o verdadeiro homem, ele reconhece quando erra e tem humildade para pedir perdão. Se o caráter de um homem é assim, quanto mais um servo de Deus, um homem de Deus, não é verdade? Uma mulher de Deus. O caráter de uma mulher de Deus é diferente de uma mulher mundana. A mulher mundana é barraqueira. A mulher mundana briga, grita, xinga. A mulher de Deus se retira e vai orar. Ah, pastor, mas aí não é sangue de barata. Não é não. Isso se chama, irmão, ser sério. O crente, ele não luta com as armas carnais. O crente, ele luta com as armas espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas horas celestiais. Quero saudar a pastora Tatiana que está ali. Eu entrei, eu nem vi ela, irmão. Me perdoe, irmão. Seu esposo está ali, eu nem vi. Eu cheguei, eu entrei, joelhei, orei ali, sentei ali. Eu acho que é um defeito que eu tenho, só pode.
Eu tenho esse defeito, acho que é cheio de fala. E geralmente quando eu entro, eu só chego, oro, sento e fico olhando para o culto. Eu acho que é um defeito meu mesmo. Depois eu vi ela na porta e falei, meu Deus, a pastora está ali. E sem a cadeira de roda. Olha que maravilha. A última vez que eu vi a pastora estava na cadeira de roda, não é isso? Tinha sofrido um acidente, né, de moto. E agora já está aí, sapateando o mistério. Uma coisa maravilhosa, né? Pastor, o verdadeiro crente, ele pode ser preso a qualquer hora. Você vê o processo, isso é só para pesar no bolso. Mas o verdadeiro crente, ele pode ser preso a qualquer hora, pastor Raimundo. Porque Paulo e Silas estavam pregando no templo, foi preso na hora. Foi açoitado, como não tinha nada que pesasse, foi liberado. E eles saíram felizes com aquela chibatada por ter se achado digno de sofrer pelo Senhor. Você crê que hoje em dia é perigoso ser preso a qualquer tempo, a qualquer momento, irmão. Se falar contra os homossexuais já é o suficiente para ser preso. Homofobia, transfobia, um monte de bia que inventaram. Você não pode falar mal deles, não. Não pode falar mal de homossexual, de lésbica, pode falar não, senão vai preso. Mas pode falar mal do presidente, pode falar mal do pastor, pode falar mal até do próprio Cristo, que não acontece nada. Você será que eles são mais do que o Deus que nós servimos? Agora a pergunta é, pastor, mas nós podemos ser presos a qualquer momento? Sim. E se você falar contra ele, você pode ser preso. A pergunta é, você vai deixar de falar? Então se prepare para ser preso. Eu estou mentindo. Você vai deixar de falar a verdade? Que o homossexualismo é pecado? Mas eu vou falar na linguagem santa. O homem afeminado está certo ou está errado? O sodomismo não é pecado? Você vai deixar de falar? Então se prepare para ser preso. Prepare para ser preso. Irmãos, tudo isso que o diabo criou já é antigo, pastor Raimundo. Fizeram isso com Daniel, criaram leis malditas, leis malignas para jogar o homem de Deus, servo de Deus, sem pecado, sem nada, dentro da cova dos leões, quanto mais eu e você. Daniel era um homem inocente, isso foi provado dentro da cova, onde Daniel grita, meu rei, não foi achado pecado diante de mim, nem diante de Deus, nem diante do Senhor, e o Senhor me poupou, o anjo me colocou aqui, ó, não aconteceu nada e eu estou vivo. Nós não podemos deixar de pregar a verdade por nada, irmão. Então a quem doer, aceita quem aceitar. Se não aceitar, problema de quem não aceitar. A verdade ela vai ter que ser dita, é por isso que a igreja de restauração, ela é uma igreja primitiva, você tem liberdade para pregar a verdade. E quem não aceita, paciência. Se você não aceita aquilo que está escrito na Bíblia, então você não pertence ao reino celestial. Você não pertence ao reino de Deus. Ninguém, independente de quem seja, ninguém que não aceita o que está escrito na Sagrada Escritura, não pertence ao reino de Deus. Pertence ao reino infernal e é para lá que você vai. Pastor, chame eu de mentiroso. Verdadeiro. É assim ou não é assim? É verdade. Se for diferente disso, não pertence à família de Senhor Jesus. Porque o crente, irmão, ele não foi chamado para se acovardar. O crente foi chamado para dizer a verdade. E a igreja da restauração tem essa virtude de pregar a verdade. Porque poucas igrejas têm coragem de falar. Está sendo gravado aqui, daqui a pouco vai para a internet. Aí aparece alguém lá e vai falar, esse pastor falou demais, não gostei não, vou lá processar também. Eu falei, pai, leva meu pai de meia, que é o que tem mesmo no meu nome, não vai ter mais nada mesmo. Não tem nada no meu nome mesmo. Eu vim sem nada para esse mundo. Só trouxe alguma coisa, pastor, quando você veio para o mundo? Não. Você vai levar alguma coisa? Não.
E o senhor, pastor Ramon, o senhor trouxe o quê? Não trouxe nada. E vai levar o quê? Não leva nada. E aí, igreja? Quem trouxe alguma coisa quando veio para o mundo? Levanta a mão. Quem vai levar alguma coisa desse mundo? Levanta a mão quando for embora. Então pronto. Então pronto. Está certo ou está errado? Isso é para intimidar os crentes, isso é para calar a boca dos crentes. Mas ninguém vai calar o povo da restauração, não. A igreja da restauração é uma igreja que batalha, é uma igreja que marcha, é uma igreja guerreira, é uma igreja que prega a verdade ao decorrer dos anos e vai avançando dia após dia para a honra e glória do nome de Jesus. É assim que nós temos que ser, irmão. Nós não podemos temer, não. Agora, o que eu tenho preparado aqui é justamente buscar mais da virtude do Senhor. Tem companheiros nossos que já foram embora, companheiros nossos que já está com Jesus, mas nós estamos aqui. Eu sinto falta de algumas pessoas que estão aqui. A sua sogra, né, pastor? Ela sempre estava ali alegre, dando glória a Deus, muito ativa. Ela já foi, né? Isso a gente meio que fica um pouco triste, mas ao mesmo tempo fica feliz porque está descansando, né? Batalhou o bom combate, né? Mas nós estamos aqui para continuar essa caminhada. E hoje Deus está levantando mais uma vez a igreja da restauração. As almas estão vindo, os servos estão vindo, e vai crescer mais ainda em nome de Jesus. Irmão, nós temos que ter a essência do Espírito de Deus. Errar todo mundo erra, mas permanecer no pecado é o quê? É difícil falar, né? Permanecer no pecado não pode. O pecado é o que afasta o homem de quem? Nós temos que reconsiderar. Muitas das vezes a gente está tanto tempo na igreja, pastor, e até acaba acostumando um pouco com algumas coisas. Isso não é bom. É aí onde o crente tem que se renovar no Senhor. Tem que se renovar. Nós temos. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, numa oração lá na igreja. Eu disse: eu preciso, eu quero e eu preciso do primeiro amor de novo. Eu quero o primeiro amor de novo. Irmão, é tão maravilhoso o primeiro amor. Se ama? Quem quer o primeiro amor de novo? Então vamos buscar esse primeiro amor, porque nós já estamos acostumados tanto com as coisas desse mundo, e tanta coisa, irmão, que acontece na vida da gente para nos afastar da presença de Deus. Isso aí não está no gibi, não é fácil. É o problema do dia a dia, pastor Raimundo. É as dívidas, fica toda hora o telefone tocando, vontade de tirar e jogar o chip fora, sabe, raiva. É conta, é problema. Problema em casa também com o filho, problema na igreja também. Ah, Senhor, eu estou orando, eu quero isso na igreja, eu quero aquilo na igreja. Porque o servo de Deus, principalmente o pastor, tem que lutar pela obra. Luta pela obra, luta pela família, né? Luta pela sua vida social, a sua vida pessoal, a sua vida ministerial. É uma luta constante. Eu sei o que eu estou falando porque eu sou pastor presidente. A luta do pastor Ramon também não é fácil, não. A luta do pastor Ramon não é brincadeira, não. Por isso que ele precisa das orações da amada igreja, amém? Então, irmãos, nós temos que buscar a essência de Deus. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos vivendo de uma forma que Deus não se agrada. Palavrão. Acho que eu posso começar já? Posso começar a pregar? Por enquanto eu estou só jogando doce. Estou jogando só o mel por enquanto. Agora vai vir a pancada. Muitas das vezes nós estamos já acostumados com a vida que vivemos. E palavrão continua sendo pecado. Discussão continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Eu vou falar daqui, vocês dizem, continua sendo pecado.
Fechou? Palavrão. Mentira. Discussão. Contenda. Inimizade. Essas coisas não mudou. E quantos de nós já está muitas das vezes já acostumado com isso, né, irmão? E que costume maligno é esse que pode tirar a nossa salvação, pastor Renan? Porque diante de Deus não tem pecadinho, nem? Tudo é o quê? E essas coisas as pessoas não querem mais salvar. As igrejas por aí nem querem mais pregar em salvação. As igrejas por aí não querem mais pregar que Jesus vai voltar, que tem o inferno, que tem o juízo. Não querem mais pregar essas coisas. Não querem pregar o arrependimento. E tudo isso continua sendo que vai levar o homem para onde? Essa é a verdade. Então, irmão, vamos fazer uma autoavaliação. Isso não é só dia de ceia não, né, pastor Raimundo? Porque em dia de ceia é que a gente se autoavalia para poder cear. Nós temos que se autoavaliar cada dia. Se alguma coisa que nós fizermos que entristece o coração de Deus, nós devemos reconsiderar, se arrepender do nosso pecado. Olha, irmão, eu vou falar, tá? Deus está mandando a entrega. Tem crente que por causa da luta, da adversidade, da prova, abandona a caminhada, irmão. É a pior decisão que ele pode tomar na vida dele, porque além de não resolver o problema dele, ainda vai condenar a alma dele para o inferno. É verdade, pastor, além de não resolver nada, porque o problema está aí, a dificuldade está aí. Se ele sair da frente de Jesus, o que vai mudar? O problema não vai estar lá do mesmo jeito, sim ou não? Sim. Vai aumentar. Vai aumentar porque ele vai perder a salvação. Tem gente que diz que a salvação não é real. Quanta ignorância, né, irmão? E pessoas, sabe, as pessoas que falam mal da igreja, as pessoas que falam mal da palavra de Deus, as pessoas que falam mal de pastor, presbítero, etc, etc, são pessoas que não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos a nossa intimidade com Deus. Por que o pastor Davi não larga Jesus? Porque eu tenho a minha intimidade com Deus, eu tenho a minha experiência com Deus. Por que o pastor Raimundo então não abandona Deus? Porque ele tem intimidade com Deus, ele sabe quem é Deus na vida dele. Por que a pastora Tatiana não abandona Jesus então? Porque ela tem intimidade com Deus, ela sabe quem é o Deus que ela serve. Deus fala com ela, Deus fala comigo, Deus fala com cada um de nós. Eu vi na internet um camarada falando: por que Deus vai usar eles? Por que Deus não fala diretamente com a gente? É simples, irmão, essa resposta. Por que Deus falaria com um prostituto, com uma prostituta, com um mentiroso, com um ladrão, com um viciado, que nunca quis abandonar o pecado, está feliz vivendo na imundícia e quer que Deus fale com ele? Por quê? Por que Deus falaria com ele? Por que Deus falaria com o idólatra? Por que Deus falaria com o feiticeiro? Glória a Deus! Se ele tem um punhado de crentes que ele pode usar a hora que ele quiser, se ele tem um monte de servo de Deus na casa dele, que jejua, que ora, consagra, que busca a presença de Deus, abandonou o pecado, abandonou o mundo para viver em santidade, por que Deus não usaria eles que vivem 24 horas para Deus? Por que Deus falaria com o ímpio? Deus pode até falar, mas dando sentença. Ei, pastor, você é meio doido, sou meio. Grite daí, pastor, se eu estou metido aqui no altar, grite daí. Hã? Se Deus falar com ele é para dar sentença, ou não? Porque está feliz no pecado?
está feliz na prostituição, está feliz na mentira, está feliz na desgraça, na derrota, está feliz do jeito que está vivendo lá no mundo podre, não se arrepende, está feliz como está, e acha que Deus vai falar com ele? Fala que a Bíblia é só um livro escrito por homens, não acredita em Deus e quer que Deus fale com ele. Ah, irmão, misericórdia. Misericórdia. Deus vai falar com alguém assim, irmão? Que a gente pode pedir é que Deus dê um despertamento para ele ou para ela. Dá um despertamento, Pai, daquele jeito. Que jeito, pastor? Daquele que arranca a alma dele, leva lá no inferno, aprisiona, é torturado, é queimado, é fritado, depois traz de volta, ele grita: ah, Deus é real! Isso não pode, né, pastor? É verdade ou é verdade? É assim que Deus faz com o ímpio, tá, irmão? Tem testemunha assim. A mulher não é crente, não é nada, mas ela está dizendo que Deus é real, por quê? Porque Deus arrancou a alma dela, levou lá no inferno, torturou lá no inferno, os demônios pegou, fritou, depois Deus na misericórdia ele trouxe de volta, para mostrar que Deus é Deus. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo real, irmão. Eu já fui no inferno, pastor Raimundo. Eu já coloquei meus 2 pés lá dentro daquele lugar. Por que, pastor? O senhor chegou lá, Deus me levou lá porque eu quis. Eu pedi: Deus, me mostra como é aquele lugar, e Ele mostrou para mim. Uma vez teve um irmão da igreja Nova Aliança, falou assim: por que tu pediu isso? Tu é doido? Eu falei: então. Ele achou que eu era doido. Eu falei: não, sou doido não. Então por que tu pediu isso? Porque se eu ver, porque o ser humano tem esse problema de tormento, todo mundo quer ver. Para crer tem que ver. O homem é assim, sim ou não? Tem gente que só acredita se vê. Fala que eu estou mentindo aqui no altar, irmão, me chama de mentiroso. Tem gente que só acredita se vê. Ah, eu só acredito em Deus se eu ver. Eu acredito no inferno se eu ver. Eu acredito no céu se eu ver. Não basta só a Bíblia falar, você tem que ver, sim ou não? E eu era assim também. E Deus me levou lá. Pastor, qual o propósito de pedir para Deus me levar até no inferno? Para me ver como é, para quando eu voltar, lutar a minha vida toda para não ir para aquele lugar. E eu tenho lutado a minha vida toda. Irmão, uma das coisas que aconteceu na minha vida, que mexeu com a minha mente, eu fiquei com a mente toda embaralhada. Eu não vou mentir para vocês não. Foi no tempo do Covid. Irmão, tem coisa que eu nem lembro, porque a Covid fazia era apagar a minha memória, eu não lembrava de mais nada. Foi com a morte da minha mulher. Ali mexeu com a minha vida, mexeu com tudo, mexeu com a estrutura. Eu nem sabia mais que rumo eu andava, eu só ia no rumo. Sabia mais nem o que estava fazendo. Por quê, irmão? Porque tem prova que você não suporta. A morte de uma pessoa que vive com você, ou convive com você a vida toda, é uma coisa. E mexeu com a minha cabeça, mexeu com a minha mente, mexeu com a minha memória, mexeu com a minha saúde. E não foi brincadeira não. Não foi brincadeira não. Mas eu só não saí da presença de Deus, e eu vou dizer por quê. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu posso ter esquecido de muitas coisas, mas daquela experiência eu nunca esqueci. Quem vai no inferno nunca mais é a mesma pessoa. Irmão, viver na igreja, estar na igreja é uma coisa, ser servo de Deus, ter compromisso com Ele é outra coisa. Não é porque a gente vai para a igreja ao decorrer da semana ou no final de semana que significa que vamos ser salvos. Não, servir a Deus é mudança de vida, é morrer o velho homem, nascer um novo homem segundo o coração de Deus. O que Deus requer da gente é fidelidade, exclusividade, é igual casamento. Você é casado com uma mulher, você não quer repartir sua mulher com ninguém. Você é casado com um homem, você não quer repartir seu marido com ninguém. É exclusividade, ele é seu, ela é sua, é exclusividade. Assim é Deus na minha vida, na sua vida, é exclusividade. Eu sou dele e de mais ninguém. As minhas orações é para Ele, a minha adoração é para Ele. Quando eu me ajoelho, eu me prostro, eu me humilho, é somente para Ele. Eu não cometo pecado porque eu amo muito Ele. Eu não vivo no pecado porque eu decidi viver em santidade com Ele. Porque Ele disse: seja santo porque eu sou o quê? Seja santo porque eu sou.
então eu tenho que andar como ele andou. Pastor, que culto diferente é esse? Esse é o culto que você tem que se alinhar com teu Deus. O dia do amanhã não te pertence. O dia do amanhã não é meu, não é seu, pastor Raimundo. O dia do amanhã é do Senhor. Quando eu paro para olhar, irmão, meu testemunho é muito forte, irmão, sabe por quê? Porque quando eu paro para pensar no que eu passei, é uma coisa, irmão, que dificilmente um homem passaria. Minha mulher morreu, pastor Raimundo, com 38 anos de idade. 38 anos. Você sabe o que é 38 anos, irmão? É uma menina, irmão, ainda. Com 60 anos eu considero que ainda é uma jovem, não é velha não, é jovem. 50 anos ainda é um jovem. Agora 38 anos, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. 38 anos de idade é o que ela tinha. O marido da minha esposa, que eu casei com ela, que era pastor, morreu com 35 anos de idade, pastor Raimundo. 35 anos de idade. Você não é dono do tempo. Eu não sou dono do tempo. Pastor Raimundo, eu tenho me convertido a Deus no ano de 2007. Eu me converti no ano de 2007, mas eu ainda não me sinto preparado para Jesus me levar, pastor Raimundo. Eu tenho lutado daquele ano que aceitei Jesus até o dia de hoje, e eu ainda não me sinto preparado. Quanto mais alguém que fica trabalhando dentro da igreja, achando que dá certo. Eu posso perguntar mesmo isso, pastor Raimundo, pastor aqui, pastor, só está 100% certo, pastor, você está bem mesmo. Nós estamos guerreando a cada dia, buscando santidade. Isso não, pastor? Buscando a preparação do Espírito Santo de Deus. Buscando a preparação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ter o direito de morar nas nações celestiais. E eu tenho visto atrás dos carros 100% Jesus. E eu acredito que quando está 100% Jesus, ele é recolhido. Glória a Deus. Então, irmão, se você só tem poucos meses na igreja, isso é nada. É o começo, mas não é tudo. Se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, ainda é só o começo. É só o começo, irmão. Você pode viver 40 anos, 50 anos na presença de Jesus, mas vai ter que continuar buscando santidade dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até se sentir bem com Deus, íntimo com Deus, sentir a presença dEle. Tudo que a gente faz é pouco. É pouco tudo que nós fazemos, pastor. Se nós oramos 3 vezes ao dia, isso é pouco. Se nós jejuamos da meia-noite até meio-dia, 1h da tarde, isso é pouco. Porque essa carne tem que ser morta. O espírito tem que ser vivificado. É pouco. Vamos nos esforçar mais. Vamos nos dedicar mais. O tempo é vindouro. Não briga com a tua salvação, meu filho. Não briga com a tua salvação, minha filha. A qualquer hora o Pai vai soar a trombeta e vem buscar os seus. Não queira ficar. Não queira ficar. Nós não pertencemos ao inferno. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos, pastora Tati, ficar para trás. Nós não pertencemos ao mundo, pastora Tati. Pastora Tatiana. Nós pertencemos ao reino de Deus, então vamos se esforçar mais. Os filhos das trevas, pastor Raimundo, sacrificam, jejua, come defunto, come rato, faz tudo que o diabo manda. Mas e o crente, o servo de Deus, por que não se esforça mais? Por que não se esforça mais? Está pouco, está pouco, está pouco. Tem que ter mais renúncia, tem que ter mais sacrifício.
sacrifício, tem que ter mais intimidade, tem que ter mais humildade. Deus requer mais de cada um de nós. Irmãos, Deus falou para mim que queria no monte orando. E eu fui para o monte orar, irmão. Porque o Pai quer mais intimidade, quer que eu tenha mais intimidade. E eu fui para o monte orar, mas não consegui ficar ainda, passar um dia naquele lugar. Não consegui passar 2 dias, não consegui passar dia nenhum, apenas horas. Eu sei que é um começo, é um bom começo, mas ainda não é tudo. Precisa de mais. Olha que intimidade Moisés tinha com Deus, sim ou não? Olha que intimidade que Moisés tinha com Deus, pastor Raimundo. O homem viu a coluna de fogo pegar os egípcios para não matar o povo de Israel. Através daquele homem o mar vermelho se abriu, o povo passou em seco no meio do mar. Através daquele homem se viu até o prodígio, irmão, onde Deus enviou a morte, matou todos os egípcios primogênitos, mas os servos de Deus todos escaparam. Mas entenda onde eu quero chegar. Ele teve que passar 40 dias e 40 noites jejuando, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, para poder receber as tábuas do concerto, né? As tábuas do mandamento. Ele ficou 40 dias. Nós não podemos ficar um dia só. Quantos dias Jesus passou no deserto, irmão? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Ali ele se retirou para buscar o Pai, pastor Raimundo, amada igreja, 40 dias e 40 noites. Quantos dias nós tiramos para buscar Jesus no monte, para ficar ali só para Ele, só para buscar a face dele? Nós temos que fazer mais. Não podemos brincar com a nossa salvação. Agora eu vou ler aqui uma passagem. Já vou finalizar porque o horário já não espera. Mas aqui no livro de Jeremias 2, 19 diz assim, ó: a tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o seu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. E aqui no livro de Ezequiel, que foi o que eu preparei para essa noite, mas eu deixei Deus me usar, pastor, como Ele quer, porque Ele que manda na minha vida. Olha o que é que diz aqui, ó: desviando-se o justo da sua justiça, cometendo pecado, morrerá por ela. Na sua iniquidade com que cometeu, morrerá, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticar justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Pastor, que palavras são essas, pastor? Irmão, muitas das vezes o crente está na igreja, mas já não está mais convertido. Ele está indo para a igreja, mas não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a salvação. Não pertence mais ao reino celestial. E o diabo se iranda e faz o que quer da vida dessa pessoa. Mas a palavra do Senhor está dizendo: aquele que reconsidera hoje os teus caminhos, reconsidera hoje como está a tua vida. Se primeiramente Deus cobrou a igreja, agora Deus tem toda a autoridade para te cobrar também. Ele cobrou mais da igreja, mais santidade. Ele cobrou da igreja que buscasse mais. Ele buscou da igreja que tivesse mais fidelidade, mais intimidade. Ele cobrou. Agora Ele cobra de você uma posição diante dEle, para ter a tua salvação em Cristo Jesus. Reconsidera. Olha os teus caminhos, irmão. Eu vou falar aqui rapidinho, poucas palavras. Era para me ter morrido ano passado. Eu contei aqui neste altar da doença que eu tive ano passado, de dezembro para janeiro, que foi a pancreatite, que até o pastor Egídio falou que ele teve também. Ali foi uma doença, irmão, que poderia ter ceifado a minha vida, mas Jesus não deixou. Nós temos que ter depósito com Deus. Nós temos que ter
me curou daquela enfermidade. Ainda ano passado, 2024, no mês de julho, fui para o HD, o Hospital de Barros, e lá foi constatado 3 nódulos no pâncreas, 3 tumores no pâncreas, e Jesus soprou, e os tumores sumiu de uma vez para nunca mais voltar. Tem que ter intimidade, tem que ter fidelidade, tem que ter comunhão para ver o milagre acontecer. Esse ano eu estava passando mal do meu filho, e eu comecei a orar e tremer, pedindo de Deus misericórdia. Deus, não deixa eu morrer, meu Pai, porque eu não quero morrer. Mas pastor, todo aquele que morrer em Cristo vai para a eternidade. Mas eu não quero, e agora? Eu quero continuar a minha caminhada com Cristo, porque eu quero ver pastor Raimundo cego enxergar, o mundo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar e o morto ressuscitar, porque eu tenho essa promessa e ainda não aconteceu, e os meus olhos vão ver acontecer. Eu tenho essa promessa, por isso eu disse: Senhor, não me leva agora, porque as tuas promessas têm que se cumprir na minha vida. E aí o Senhor abriu meus olhos de manhã, e eu vi o Senhor apagar uma carne crescida no meu fígado, pastor. E de lá para cá fiquei bem. E continuo guerreando com aquela enfermidade chamada de H. pylori. Aquilo ali é terrível, irmão. Ainda não tomei medicamento da farmácia, porque eu tenho tomado remédio caseiro, que é bom também para matar isso. E eu estou bem para fazer a obra do Senhor, e não paro de fazer a obra de Deus. Nós temos que ter, irmão, temos que ter depósito com Deus, depósito de oração. Nós temos que ter intimidade com aquele que tem o poder no céu e na terra. A hora da tua angústia, a hora da tua dor, a hora do teu desespero, tu poder abrir a boca e falar: meu Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Ele estender a sua mão em teu favor e te curar de tudo que é enfermidade, e te curar, e te abençoar, e abrir a porta. Não pense que as coisas vão vir sem você se esforçar. Deus, irmão, entenda, Deus, Ele não é só para a hora da necessidade do auxílio. Ah, Deus, eu preciso de dinheiro. Ele não é caixa eletrônico, não. Deus, eu preciso de uma casa. Ele não é, irmão. Ele não é dono de imobiliária, não, para ficar dando casa. Aí eu quero um carro. Não, irmão, Ele não é dono de concessionária. Ele é dono de tudo e todas as coisas. Mas Ele não vai ficar só te servindo na hora que você precisar, não. Ele requer uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade. Honrando a Ele em primeiro lugar, Ele vai te honrar também. Você honra a Deus com a tua fidelidade, com santidade, com justiça. E Deus, na hora da tua angústia, Ele é Deus para te livrar, Ele é Deus para te guardar, Ele é Deus para te abençoar, Ele é Deus para te curar. Louvado é o nome do Senhor. Irmão, eu não posso passar daqui porque o relógio já brigou comigo. E os meus irmãos já estão cansados, eu não posso fadigar meus irmãos. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de vocês nessa noite. Eu tenho certeza que a mensagem que você precisava ouvir foi entregue aqui, ó, aqui no altar para a tua vida. Agora, daqui para frente, é você e Deus. Eu não vou falar porque Deus me autoriza. Não deixa chegar no momento da adversidade, no momento da tua dificuldade, para você buscar a Deus. Não faça isso. Não seja ingrato. É verdade, pastor? Não deixe para buscar Deus na hora da situação, na hora da peleja, da angústia, da dificuldade, do choro, do desespero. Agora eu quero Deus. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Deus ainda é o Deus de justiça. Deus ainda é o Deus da cura. Deus ainda é o Deus do livramento.
Deus ainda é o Deus que restitui família. Deus ainda é o Deus que tira o filho da droga. Deus é o Deus que faz tudo e todas as coisas ainda. Então não deixa para buscar na pior situação, no pior momento da tua vida, não. Busca antes, constrói com Ele um dia, uma hora, um momento, buscando a face dEle, para ter essa comunhão, essa aleluia, essa santidade com Ele que Ele requer. Construa com Ele uma intimidade. Ei, você é casado com Ele. Se você aceitou Ele como Salvador, você é casado com Ele. Você, irmã, é casada com Ele. Você deve isso a Ele. Você deve isso a Ele. Não devo nada, tempo. Se tu quer ser salvo, tu deve. Você deve isso a Ele. Olha, escute uma coisa que eu falei lá na igreja, e vou falar aqui e já finalizo. Quem morreu na cruz do Calvário? Quem morreu na cruz do Calvário? Toda a igreja? Não ouvi. Quem morreu na cruz do Calvário? Ele morreu por quem? Ele morreu por quem? Então Ele deu a vida por quem? Então se Ele deu a vida dele por você, então você é devedor a Ele. Ele deu a vida dele por você, então você deve a sua vida para Ele. 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 E se você deve a sua vida para Ele, então dê a Ele de volta o que merece, o que pertence a Ele. Devolva para Ele o que pertence a Ele. E é isso que eu falo, pastor Raimundo. Senhor, eu sou devedor teu. Eu te devo. Tu morreu por mim, então a minha vida agora é tua. Ele comprou a minha vida. Ele comprou a minha salvação. Ele comprou por um preço. Eu sou dele. Eu pertenço a Ele. Então eu vou fazer tudo que agrada o coração dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.